Existe um momento silencioso na vida de muitas mulheres em que tudo parece pesado demais. Não é que algo grande esteja errado, mas nada flui. As decisões cansam. Os relacionamentos desgastam. O corpo parece sempre tenso. E até o descanso vem acompanhado de culpa. Em algum ponto, isso passa a ser visto como normal, mas não é. Energia feminina não tem a ver com aparência, delicadeza forçada ou personagens que exigem esforço constante. Tem a ver com o estado interno a partir do qual você vive. Eu já vi mulheres que tentaram mudar tudo do lado de fora, roupas, postura, rotina, discursos, e continuaram sentindo o mesmo peso. E também já vi mulheres que mudaram apenas a forma como se relacionavam com elas mesmas. E sem perceber, a vida começou a responder de outro jeito. Uma energia feminina radiante não surge quando você tenta ser algo. Ela aparece quando você para de sustentar o que não é seu. Quando o corpo relaxa, a mente desacelera e as escolhas deixam de ser feitas a partir do medo. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que viver de forma leve não é sorte, nem privilégio, mas consequência direta de ajustes internos que quase ninguém ensina. Se isso já conversa com algo que você sente, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar. Por que a sua energia ficou pesada sem você perceber? Muitas mulheres acreditam que perderam a leveza porque a vida ficou mais difícil. Trabalho, responsabilidades, cobranças, decepções. Mas a verdade é que a energia não pesa por causa do que acontece, e sim por causa da postura interna que você adota para sobreviver ao que acontece. Em algum momento, você para de sentir e começa apenas a aguentar. E isso muda tudo. Eu já observei mulheres que entraram nesse modo ainda muito jovens. Elas aprenderam cedo que precisavam ser fortes, resolver sozinhas, não depender, não falhar. Com o tempo vira rigidez. O corpo fica em alerta. A mente não descansa. O coração se fecha. E, sem perceber, a feminilidade deixa de fluir porque não existe espaço interno para ela existir. Energia feminina não sobrevive em ambientes internos de controle excessivo. Ela nasce da receptividade, da capacidade de confiar, de sentir prazer nas pequenas coisas. Quando você vive tentando prever tudo, evitar erros e se proteger o tempo inteiro, você entra num estado constante de contração. E contração prolongada gera cansaço, irritação e desconexão de si mesma. Se isso já aconteceu com você em algum nível, observa como seu corpo reage agora. Talvez você perceba que vive acelerada mesmo quando não precisa, ou que descansa sem realmente descansar, ou que se cobra até nos momentos em que deveria apenas estar presente. Se alguma dessas situações fez sentido, comenta aqui se você sente que vive mais no modo controle ou no modo confiança. Essa percepção já é um primeiro passo importante. A leveza começa quando você entende que não precisa lutar o tempo todo para estar segura. E esse entendimento não vem de fora. Ele nasce quando você começa a soltar, pouco a pouco, a armadura que um dia te protegeu, mas hoje te pesa. O momento em que você para de se endurecer para sobreviver, existe um ponto de virada silencioso na vida de toda mulher que começa a resgatar a própria energia feminina. Ele acontece quando você percebe que ser forte o tempo todo não é virtude, é exaustão acumulada. Muitas mulheres não lembram mais como é viver sem tensão no corpo, sem pressa no pensamento, sem aquela sensação constante de que algo precisa ser resolvido agora. Eu já vi mulheres relatarem que o dia em que tudo começou a mudar não foi marcado por uma grande decisão, mas por um pequeno cansaço interno. Um tipo de cansaço diferente, mais profundo. Não era físico. Era o esgotamento de sustentar uma postura que já não fazia sentido. Nesse dia, pela primeira vez, elas pararam de reagir automaticamente. Observaram, e não se cobraram por não ter resposta imediata. Quando você se permite esse espaço, algo se reorganiza dentro de você. A energia feminina começa a emergir justamente aí, nesse intervalo entre o estímulo e a resposta. É quando você deixa de se atacar por sentir demais, por precisar de pausa, por não dar conta de tudo sozinha. Se você já viveu momentos em que o corpo pediu descanso, mas a mente insistiu em continuar, talvez esse texto esteja te tocando num ponto específico. Repara como a vida responde quando você desacelera um pouco. As conversas mudam de tom. As decisões ficam mais claras. Até os conflitos perdem força. Se isso já aconteceu com você alguma vez, comenta aqui se foi difícil se permitir parar sem culpa. Essa troca ajuda outras mulheres a se reconhecerem também. A leveza não nasce quando tudo está resolvido. Ela surge quando você para de se violentar internamente para parecer no controle. E esse é um treino diário, feito de pequenas escolhas que, aos poucos, mudam a forma como você habita o próprio corpo.
A forma como você se trata define a forma como a vida te responde. Existe uma relação direta entre a maneira como você conversa consigo mesma e a forma como o mundo passa a te tratar. Não é algo místico, é comportamental. Quando você se trata com dureza, pressa e desconfiança, essa postura se manifesta no tom de voz, no olhar, nas decisões e até no tipo de situação que você tolera. A vida apenas responde ao que você sustenta internamente. Eu já acompanhei mulheres que diziam querer leveza, mas viviam em constante autocrítica. Se algo dava errado, a primeira reação era se culpar. Se algo dava certo, minimizavam. Esse diálogo interno cria um estado emocional de tensão contínua. E uma mulher em tensão emite uma energia que afasta cuidado, colaboração e fluidez. Não porque ela não mereça, mas porque não está disponível para receber. Quando você começa a mudar essa relação, algo curioso acontece. Você passa a escolher melhor onde coloca sua energia. Diz mais não sem culpa. Se afasta do que pesa sem precisar brigar. A energia feminina floresce exatamente nesse ponto, quando você se respeita o suficiente para não se abandonar. Se você já percebeu mudanças na sua vida quando começou a se tratar com mais gentileza, mesmo que por pouco tempo, vale comentar aqui. Essa consciência ajuda outras mulheres a enxergarem esse padrão. Leveza não é passividade. É presença. É saber sentir sem se perder. É acolher emoções sem se afogar nelas. Quando você aprende a se sustentar emocionalmente, o mundo deixa de parecer um lugar hostil e passa a ser um espaço de troca. E essa troca só acontece quando você está inteira, não em guerra consigo mesma. A energia feminina radiante não exige esforço. Ela aparece quando você para de lutar contra quem você é e começa a caminhar ao seu lado. E essa escolha, apesar de simples, muda tudo. Os ajustes diários que sustentam uma energia feminina radiante. Depois que você entende o que pesa e começa a se tratar de forma diferente, surge uma pergunta silenciosa. Como sustentar essa energia no dia a dia, sem voltar para os velhos padrões? Porque a verdade é que a vida não desacelera só porque você decidiu ser mais leve. As demandas continuam. A diferença está em como você se posiciona diante delas. Eu já vi mulheres que, ao menor sinal de estresse, voltavam automaticamente para o modo controle. E isso não acontece por falta de vontade, mas por hábito. A energia feminina precisa de constância, não de intensidade. Pequenos ajustes repetidos todos os dias criam uma base emocional estável. Por exemplo, começar o dia sem se atacar mentalmente. Parece simples, mas quantas vezes você acorda já se cobrando pelo que ainda nem aconteceu? Se isso te soa familiar, observa esse padrão amanhã cedo. Outro ajuste importante é aprender a pausar antes de responder. A pressa quase sempre vem do medo de perder algo. Tempo, controle, aprovação. Quando você se permite alguns segundos de silêncio interno, você escolhe a resposta em vez de reagir. Essa pausa muda o tom das conversas, a forma como você se posiciona e até a maneira como as pessoas te escutam. Se você já percebeu que responder menos no impulso trouxe mais clareza, vale comentar aqui. Cuidar do corpo também faz parte desse processo, mas não como obrigação estética. É presença. É perceber quando o corpo está tenso e permitir relaxar. Comer com atenção. Dormir sem culpa. Movimentar-se por prazer. Esses gestos simples enviam uma mensagem clara para o seu sistema interno. Você está segura. E segurança é o solo onde a energia feminina cresce. Leveza não se constrói em grandes decisões, mas na forma como você atravessa os dias comuns. Quando isso vira prática, a energia deixa de oscilar tanto. Ela se estabiliza. E é aí que a vida começa a fluir com menos resistência. Tópico 5. Quando a leveza deixa de ser algo que você busca e passa a ser quem você é. Existe um momento em que você percebe que não está mais tentando ser feminina, leve ou radiante. Você simplesmente está. As reações mudam. O corpo responde diferente. As escolhas deixam de ser feitas a partir do medo de perder e passam a nascer do desejo de preservar o que te faz bem. Esse momento não chega com fogos de artifício. Ele se instala em silêncio, no cotidiano. Eu já vi mulheres contarem que perceberam essa mudança em detalhes quase invisíveis. Elas pararam de se justificar tanto, de explicar demais, de aceitar convites que não queriam apenas para agradar. A energia feminina amadurecida tem essa característica. Ela não precisa convencer ninguém. Ela se sustenta. Se você já sentiu essa mudança, mesmo que de forma sutil, reconhece como isso traz paz. Quando a leveza vira estado interno, a vida começa a se organizar ao redor disso. Relacionamentos se ajustam. Alguns se aprofundam, outros se afastam naturalmente. O trabalho flui com menos desgaste emocional. E principalmente você deixa de viver em constante autovigilância. Se você sente que está nesse processo ou deseja chegar aí,
Comenta aqui em que fase você acha que está. Essa troca cria conexão real entre quem está assistindo. Uma energia feminina radiante não significa ausência de desafios. Significa presença diante deles. É saber sentir sem se perder, agir sem se endurecer, confiar sem se abandonar. Quando isso se integra, viver uma vida leve deixa de ser um objetivo distante e se torna uma consequência natural da forma como você se relaciona consigo mesma. E talvez o maior sinal de que algo mudou seja simples. Você não sente mais que precisa provar nada. Você apenas vive.